E vem conferir a crítica do filme Nosferatu. E chegou nos cinemas o filme Nosferatu. Filme esse que é um remake de um filme de 1922. Filme que ainda é da época do cinema mudo. Mas Nosferatu de 1922, ele é um clássico do cinema em todos os sentidos. Pela parte da direção, pela parte dos personagens, o próprio Nosferatu, como ele aparece, a trilha sonora, tudo que envolve aquele filme é muito clássico. Então, quando você vai fazer um remake agora em 2024, ele tem um problema grande, que é você precisa atualizar a história em certos pontos, até porque é da época do cinema mudo, e o cinema mudo não existe mais hoje em dia, é uma forma diferente de contar a história do cinema mudo para hoje em dia, então você precisa atualizar a história. E um problema que muitos remakes acabam tendo é que quando eles vão atualizar uma história, eles fazem mais um filme homenagem do que um remake atualizando ela. E pra mim, esse é o primeiro ponto que faz o Nosferatu de 2024 ser um filmaço, que seria a escolha do diretor, que é o Robert Eggers, diretor de filmes como A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. E ele é um diretor que ele não vem para fazer apenas uma homenagem ao filme de 1922, ou seguir a história do livro clássico do Drácula de Bram Stoker. Não, ele é um cara que ele vem para trazer o cinema moderno de terror barra horror para dentro do universo de Nosferatu. E para mim é um acerto gigantesco, porque você consegue perfeitamente ver como a filmografia do Robert Eggers preparou ele perfeitamente para chegar nesse filme. Como, por exemplo, toda a parte que envolve a visita a uma outra terra, uma terra mais fria, até mais nórdica, de sangue real, que você vê que tem a parte dos castelos, você consegue perceber perfeitamente como o Robert Eggers usou todo o seu aprendizado e toda a sua influência do filme O Homem do Norte. O Homem do Norte, que é praticamente um filme que conta a história de Hamlet, na parte mais, realmente, uma parte mais viking, aqui você consegue seguir essa influência, desde os vestimentos, passando pela parte mais fria, passando pelas matas e pelos castelos. E até nessa parte, como ele grava o Nosferatu de uma forma onde parece que existe um misticismo ali, que você fica em dúvida se ele é real ou não, você também sente muito a influência do Homem do Norte, porque tem uma parte mística, meio dos vikings no filme, que aqui você consegue sentir pro Nosferatu. Quando o personagem chega em algum lugar e falam sobre ele, falam sobre o mito que envolve ele, tudo isso é muito interessante. Então essa influência ajuda no filme. E o mesmo vale pra Bruxa, porque chega numa parte do filme que ele cai um pouco mais pro terror. E a Bruxa não é um terror de susto, ele é um terror psicológico. E você consegue perceber como que o Robert Eggers também traz muita influência da Bruxa para esse filme. E por que isso é tão interessante? Porque o Nosferatu, ele é um filme que, na minha opinião, assistindo ele, é muito difícil você encaixar ele num gênero. Porque o que o Robert Eggers fez? Ele misturou os gêneros dentro do próprio filme. E essa mistura de gêneros faz subgêneros do terror, na verdade. E quando você mistura os subgêneros do terror dentro do seu próprio filme, você consegue ver que o filme tem uma linguagem própria do diretor, você vê a assinatura dele, e quando você assistiu o Nosferatu 2024, você não vai pensar, é mais um filme do Nosferatu, é mais uma história do Drácula sendo contada. Não, você vai contar, é a história do Nosferatu do Robert Eggers. Isso é muito legal, porque ele coloca sua marca e sua influência e traz algo diferente pro filme, porque ele é muito bom. Eu sei que ele é um diretor de ame ou odeio. Todos os filmes que eu mencionei aqui até agora, O Farol, O Homem do Norte, A Bruxa, são filmes que eles dividem muito as pessoas. Tem pessoas que amam os filmes, como eu, tem pessoas que não gostam dele, pela forma ousada e não convencional que ele conta essa história. Mas como eu falei, isso é um fator para mim muito positivo e que só dá bons frutos pro filme do Nosferatu. Então esse é um ponto que eu gosto bastante, da direção, da fotografia e da atualização que o Robert Eggers traz para essa história, onde o filme ele mostra que ele é moderno, atual, com uma linguagem atual, até mudando conceitos de dentro da história. Porque apesar da história seguir a mesma que a gente conhece do filme clássico e do livro, você consegue perceber que tem uma atualização da forma como o Nosferatu é trabalhado e da forma mais sexual até dos personagens, onde é um filme que te incomoda visualmente. Não é o sexual em sentido de prazer de estar vendo aquilo, mas é o prazer pelo sangue do Nosferatu que
incomoda pelo grotesco que ele coloca em tela. Sem ter que usar sangue o tempo inteiro, como muito filme apela, sem ter que apelar para cenas visualmente muito fortes. Ele só com a fala e com a direção consegue trazer todo o medo que o filme era necessário. Então a atualização ficou boa, a atualização da história ficou muito interessante, um ponto ou outro pode discutir se não ficou tão legal, mas de modo geral, gostei muito da atualização. E aí você mistura outros fatores do diretor, como eu mencionei, como a fotografia, como a parte da direção como um todo, você consegue sentir muito aquela vibe, você consegue sentir muito a presença daqueles personagens, daquele mundo, um mundo vivo e aterrorizante, como tinha que ser. É uma atualização muito boa. Eu gostei muito de como ele trabalha cenários diferentes, a cidade de forma diferente, da cidade que você vê muito mais luz, muito mais vida, para um castelo muito mais escuro, e aí também entra a parte da fotografia e também da iluminação, de como toda a sequência inicial do Nosferatu, você vê como uma fogueira ilumina a sequência inteira, e ela é muito bem feita, ela é muito bem filmada, que mistura com outro elemento que ajuda muito a criar esse fator da ambientação do filme, que é a trilha sonora, que também é muito boa, mudando muito o estilo de trilha sonora, dependendo qual parte do filme tá. Uma trilha que às vezes nem precisa ter, e já cria um terror, uma trilha mais épica e grandiosa, você vê que essa mistura também ajuda muito a criar essa ambientação. E aí também queria elogiar muito uma escolha da direção pro Nosferatu, que seria esconder ele até o final do filme. Tem uma escolha que eu não gosto tanto visual pro Nosferatu, mas de modo geral, eu adoro como o filme, ele não mostra o personagem o filme inteiro. Ele brinca só com as luzes. A primeira cena é fantástica, quando você vê só a cortina vindo e a silhueta dele na nuvem, na cortina. Ou a partir do castelo, com essa sequência que eu já mencionei, só que você tem a lareira iluminando ele, ou ele aparecendo nas sombras, ou poucas sequências. Isso é muito legal, porque você cria meio que um mito do que é aquela pessoa. E a gente sabe que ele é um vampiro, a gente sabe por causa que ele virou um clássico personagem. Mas isso de não mostrar ele, não mostrar o que está acontecendo, também é muito legal com um elemento que existe na história clássica e que volta aqui, que é criar o mito do vampiro. E o que é o mito do vampiro? É aquele mito de, será que o vampiro é real ou será que as pessoas estão ficando loucas? Porque no começo do filme, você começa a ver que a personagem da Ellen, ela acaba sofrendo muito com pesadelos. E ela sente que ela vê um vampiro, praticamente, que ela vê. Mas eles criam todo esse mito de, será que ela vê um vampiro ou será que ela tá louca? Quando a pessoa acaba indo realmente pro castelo, e o Thomas, ele acaba encontrando o Nosferatu, você acaba pensando também, será que ele realmente está vendo o vampiro, ou a solidão e o medo tá fazendo com que ele veja coisas que não aconteceu? E no final, quando tem várias mortes, também pode colocar a culpa na peste. Então isso é muito interessante. Ou até o mar, pessoas morriam no mar. Será que realmente é um vampiro? Essa brincadeira que eu gosto que o Nosferatu faz, o Robert Eggers mostrou muito bem, né, e conduziu muito bem no sentido de o que é verdade, o que é mito. E óbvio, quando entra na parte pro terceiro ato, você percebe que aí sim, ele joga todo o vampiro na cara. Mas quando você vê isso antes, é legal essa construção de o que é o mito, o que é a lenda. Até o próprio Nosferatu, o Warlock, ele fala, eu tenho que mudar de cidade, que eu tô cansado dessas histórias que poucas pessoas acreditam. Gosto muito dessa leitura e gosto muito de como trabalha. Também gosto muito das críticas que o filme faz a alguns fatores mais profundos desse universo de como é tratada a saúde mental, como é tratada a saúde das pessoas, como o dinheiro parece algo mais importante. Isso também é muito interessante. Também, como eu falei, já elogiei muito a ambientação construída. Eu também gostei muito de como, além da ambientação, que é o mais importante para mim para esse filme funcionar, eu gostei bastante de como o filme ele foca em personagens diferentes, algo que o filme de 1922 faz menos. Aqui você foca em personagens diferentes, mostra visões diferentes e também consegue expandir o mundo a partir daí, mostrando ciganos e mostrando outras religiões, podendo falar, expandir a parte desse universo, trazendo mais elementos. E além da direção ser muito boa, o roteiro ser muito bom, a trilha sonora ser muito boa, você ainda tem ótimas atuações. Como, por exemplo, o Bill Skarsgård, ele não aparece tanto visualmente, porque ele é um Nosferatu, mas é muito incrível a maquiagem que fizeram nele, porque você nem reconhece o ator, e a voz dele é muito boa para criar intimidação. Eu também queria elogiar a Lily Rose Depp. Ela é muito boa no que ela faz na parte da entrega corporal, da mudança de olhares. E essa é a atriz que eu conheci lá em The Idol. Eu achei ela terrível, como toda a série, foi a pior do ano de lançamento. Mas aqui ela mostra como ela é boa e o potencial que ela tem de a partir daqui crescer. Também gosto do Nicholas Hoult, acho que o Nicholas Hoult está bem no seu filme. E eu gosto muito do William Dafoe, acho que ele entra no momento certo. E o seu personagem entra no momento certo do filme para quebrar um pouco do clima de tensão. Porque a parte mais mística, a parte mais culta, ajuda a expandir o universo, mas a sua atuação ajuda até a dar uma leveza em alguns pontos que o filme precisava. Não sou muito fã da decisão
final do filme, tem uma escolha final que prefiro a decisão do clássico, mas de modo geral é um filme que eu amei. Não é perfeito, é do mesmo nível no original, na minha opinião, em qualidade, ele consegue atualizar e trazer o que precisa, mas ainda tem problemas. Concluindo, Nosferatu 2024 foi uma excelente experiência de tela, de mais um acerto de um diretor que eu sou muito fã, que é o Robert Eggers, porque eu amo a Bruxa, amo O Homem do Norte, acho o Farol um filmaço e agora Nosferatu também é um filmaço. Pra mim, uma filmografia quase perfeita até agora. E por isso que eu fecho o filme Nosferatu, que com certeza vale a pena você ver no cinema, com uma nota 9 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Nosferatu? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.